Agora nós vamos iniciar a unidade 2. Eu vou explicar essa unidade agora. O conteúdo da unidade 2 se trata dos classificadores verbais, verbos classificatórios e classificador descritivo. Esses dois compõem a unidade 2. Os classificadores verbais aparecem categorizando o referente, usando as formas, o comprimento, a consistência, o tamanho, a estrutura, a posição e também a animacidade. Todos em um contexto específico. Se é grande, se é pequeno, são através dos verbos. Você observa, ele é muito grande, é muito pequeno, então observamos isso. E como que são? Como? Eles sempre se referem ao predicado, que ocorrem junto com eles, junto com o verbo, vem acompanhando o verbo. A emoção se mostra dentro do espaço, o verbo, a parte verbal, os detalhes estão incluídos. Os classificadores verbais. A escolha desse classificador geralmente é uma escolha semântica. Cada substantivo de uma língua, mas não necessariamente precisa ser um classificador verbal. Então é especificado, é detalhado, é a semântica, você tem que observar tudo, todos os detalhes, se é verbal, se não é classificador verbal. Alguns substantivos podem ser associados a um ou mais classificadores. A escolha do classificador é baseada na seleção lexical, em relação à concordância gramatical, e às vezes se limita a grupos semânticos dos verbos. Vários outros grupos de verbos, substantivos, detalhadamente nós vamos explicar. O substantivo combina, não combina, é um classificador, não é? Tem que observar o léxico, avaliar todo o material, qual o objetivo, qual é a semântica. Em muitas línguas, os classificadores verbais são opcionais, determinados por quê? Pelo objetivo, pelo discurso, pelos substantivos. Dentro da narrativa, você está narrando alguma história, você pode também acrescentar pessoas, animais, objetos. E isso tudo pode ser usado anaforicamente, por exemplo. Estou narrando uma história de animais, por exemplo, os animais. Tem os substantivos próprios, que explicam detalhadamente o discurso próprio, cada substantivo que é usado em cada classificador, para animais, objetos e várias coisas. Os verbos classificatórios se enquadram em duas categorias. Categoria A, classificador verbal que pode ser usado para argumentar. Então, a categoria A, os classificadores verbais podem ser usados para argumentar. Por causa das suas propriedades, cada tipo de verbo classificatório é encontrado em várias línguas, por exemplo, indígenas, norte-americanas e outras línguas também. Tibeto. Observe aqui no slide. Tibeto, Burman.
E está dentro dos verbos classificatórios também. Cada língua tem os seus verbos. No norte, na Colômbia. Então eu quero mostrar para vocês o quê? Em cada língua tem suas características, categorias. Cada uma usa seus argumentos classificatórios, os indígenas, na Colômbia. Várias línguas utilizam no norte. Tem também as teorias básicas dos classificadores. Então, é verbal, é classificador verbal, não é, combina, não combina. Então, dentro do contexto de cada língua no norte, em várias línguas, tem. Por isso eu estou mostrando aqui para vocês os tipos de verbos classificatórios. Então, na categoria B, os verbos classificatórios podem ser usados para categorizar um argumento, acrescentar orientação, posição no espaço, diversas áreas. Tem esse espaço à frente do corpo, que eu já expliquei, a orientação também, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Por exemplo, namorar. Essa é a orientação no espaço. Nunca usar o dorso da mão, sempre olha a palma da mão. Observa-se a orientação através da palma. Olha o sinal de namorar, por exemplo. Eu usei a palma da mão, é a principal forma de usar a orientação. Então, por exemplo, copo, olha como eu usei. Olha o classificador, nós podemos descrever. Então, depende do contexto. Namorar é um verbo, por exemplo. Então, depende do contexto. E não devemos usar nunca o dorso da mão. Tem várias formas de sinalizar e dependendo do contexto, dos verbos classificatórios. O classificador é um tipo de morfema lexical. Ele é usado dependendo do ponto de articulação, do lugar, da configuração de mãos, do léxico, dos sinais, e ele pode mostrar, por exemplo, objetos, detalhes, por exemplo, a forma, quais os detalhes da forma, se ele é arredondado, se ele é grande. Por exemplo, o corpo também, nós podemos usar os verbos, a semântica, os verbos para detalhar as formas. Eu já expliquei todo esse detalhe que nós devemos observar no objeto. Por exemplo, tem uma mesa, como é essa mesa, mostrar essa mesa. Tem várias coisas, é tudo visual, tem que ser bem detalhado as formas, o tamanho. São os verbos na forma semântica. Então, tem vários classificadores que envolvem a configuração de mãos. São 75. Até hoje, são 75 configurações de mão. Então, os classificadores especificam as formas, como são usados os classificadores dentro do contexto. Também se usa a configuração de mãos. As configurações são usadas em todas as partes que incluem os classificadores, têm as configurações de mão também. Classificador descritivo. Como ele é usado? Ele se refere ao tamanho, à forma, é usado para descrever a aparência, a forma, o tamanho, se é grande, se é pequeno, se tem desenho, se tem textura, como é o objeto. E usualmente ele é produzido com ambas as mãos. É a simetria, de forma simétrica. Com uma mão fica meio difícil sinalizar, então usamos as duas mãos para sinalizar. Se é muito pequenininho, se é enorme, se é muito grande. Então sempre usamos as duas mãos, usamos a simetria. Esse é o sinal de simetria. Então é muito pequenininho, é afunilado, é muito comprido ou é grande. Então tudo está incluído nos detalhes dos objetos. Nós devemos observar cada tipo, cada detalhe, se tem desenho, se tem cor, se é pequeno, se é grande, explicar tudo
sempre usando as duas mãos para explicar as formas. Então, tem vários objetos que a gente pode explicar como. Originalmente, nós devemos explicar para que a pessoa possa perceber e entender os detalhes de forma clara daquele objeto. Agora eu vou mostrar imagens para vocês, diversas imagens com classificadores descritivos e vários significados, a semântica. Eu agora vou mostrar uma imagem para vocês e vocês vão observar, visualizar tudo que é descritivo, a semântica, a forma. Eu quero que vocês percebam todos os tipos da imagem que eu vou mostrar agora. Olhem esse exemplo, eu já expliquei para vocês como são feitos os detalhes do classificador descritivo, então olhem a semântica desse. Eu vou explicar como deve ser sinalizado, usando sempre as duas mãos, observe. Ele começa afunilando e alarga, em cima tem uma boca larga, não tem nada de desenhos ou estampas, ele é liso, é branco, é neutro. Então é muito bonito, elegante, então ele afunila no início, em cima ele alarga, tem uma boca grande. Então vocês precisam colocar todos os detalhes, se tem desenho no objeto, se tem textura. Não, esse não tem textura, é apenas de cor branca. Ele é pequeno? Não, ele é grande, ele é largo, a forma dele é arredondada. Então, qual o nome? É classificador descritivo. Se houver desenho, mas ali não tem, nós observamos que ali não tem. Então é de forma visual. Se eu sinalizo também sem expressão, ou não falo cor, ou não coloco o jeito da forma, se eu não explico todos os tipos, os detalhes, não falo corretamente sobre a forma, não dá para entender. Precisamos ser claros, usar a expressão, falar todos os detalhes para ficar de forma clara, para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, eu quero comprar numa loja várias coisas, eu preciso explicar e detalhar se tem desenho ou não, se tem cor ou não, se é preto, se é branco. Então eu preciso explicar. Por exemplo, eu peço uma amiga para comprar para mim um vaso. Eu preciso detalhar todo o classificador descritivo do que eu quero. Como eu quero esse vaso? Eu quero ele largo, com a base quadrada, de cor branca, neutro, sem desenhos. E a pessoa vai à loja e compra exatamente o que eu pedi, porque eu descrevi. Se eu não tivesse descrito tudo o que eu precisasse, a pessoa compraria errado. Vamos supor que eu quero uma camisa. Aí eu explico que é de manga curta, de gola, de botões, e a pessoa compra exatamente o que eu quero. Se eu já quero uma blusa estampada, de alça, eu coloco todos os detalhes e a pessoa vai e compra exatamente como eu quero. Entenderam? Então agora eu vou explicar os detalhes. Olha essa imagem dessa blusa, desse casaco. Então, ela é uma blusa de manga comprida, listrada, de branco e de preto. Os detalhes dela, a pessoa que está usando é muito elegante, muito sofisticada, de manga comprida, gola V, toda listrada. Então esses são os classificadores descritivos. Mostra a semântica, os detalhes do objeto, das coisas, das roupas, de tudo que se precisa do vaso, se é grande, se é pequeno. Por exemplo, essa blusa, eu quero grande? Não, eu quero uma média. Então eu tenho que explicar todos os detalhes, fica claro e a pessoa entende. Por exemplo, se eu quero comprar uma outra blusa diferente, de alça, vermelha, lisa, com um detalhe bem suave, e aí eu peço a pessoa para comprar. Isso é o classificador descritivo. Agora eu vou explicar detalhadamente essa pessoa que está aqui na imagem. Observe. Quais são os detalhes? Ele usa um chapéu, um óculos de armação branca, a roupa não é estampada, ele tem apenas um broche
na gola da camisa, o óculos tem armação branca, a barba é branca, ele é moreno escuro. Então, nós não sabemos, se a pessoa não sabe o detalhe, os classificadores descritivos, eu posso explicar para ela. Eu não vou ficar apontando as pessoas, por exemplo, olha aquela pessoa ali do cabelo bem cacheado, forte, bonita. Se eu fiz o classificador descritivo, a pessoa entende de quem eu estou falando, fica claro, fica simples. Então eu preciso explicar detalhadamente o objeto, a pessoa. Por exemplo, estou com uma roupa normal, que tem botões de mangas curtas, azul. Tem detalhes? Não, não tem detalhes, é lisa, só um detalhezinho aqui do lado. Então não tem estampas, a minha blusa é azul, lisa. A camisa dele tem estampas? Também não. É amarela, é lisa, é suave. O óculos dele, o brochezinho, e é isso. Então, outro classificador descritivo, vamos observar essa imagem? Ela tem várias coisas para serem descritas. Por quê? Olha, tem várias coisas. O chapéu, o óculos, um olho é maior do que o outro. Tem uma bandana com algumas medalhas. Ele tem um lenço amarrado azul, que é amarrado à frente aqui do pescoço. Então, ele tem também a camisa verde. Ele tem um adereço de couro também com algumas medalhas. As bochechas são meio rosadas. Tem o óculos, tem várias coisas para serem descritas nessa imagem. Então, são várias as coisas que podemos observar. Então, vocês podem observar que a descrição é detalhar toda a imagem, tudo que o desenho está mostrando. É importante o quê? Mostrar tudo, a forma, a expressão, se é comprido, se é fino, se é largo, se é curto, as cores, o tamanho, se é grande, se é pequeno. Tudo é importante você descrever bem claro para que esse classificador possa ser entendido por todas as pessoas. Todos que vão observar ali vão entender, vão descrever de forma correta se é alto, se é baixo, se é largo, se é curto, se tem desenho, se tem cor, se é largo, se é fino, se é comprido. Então tem várias informações. E qual é o objetivo? De passar todas as informações desse objeto. Os classificadores precisam ser entendidos de forma clara. Se tem desenho, mostrar os detalhes, a informação tem que ser passada de forma clara para que as pessoas entendam. Se eu preciso comprar um objeto grande, redondo, eu vou explicar e a pessoa compra certo. Se eu não explicar, vai comprar errado. Então faltou informação. Então eu preciso falar se é fino, se é grosso, se é maior, se é menor, a forma se é redonda, se é quadrada, se é comprido. Várias coisas eu tenho que escolher corretamente e mostrar de forma visual, com expressões, com um jeito correto, para que essas imagens possam ficar de forma clara e toda a informação seja passada de forma correta para que todos entendam. Observe essa casa de sapê. Como eu vou falar sobre uma casa de sapê? Eu uso apenas a datilologia e explico, mas e os detalhes? Se eu fizer assim, casa de sapê, apenas com datilologia, como eu vou explicar? Então eu tenho que explicar que é um telhado de palha, a casa é bem pequenininha, tem uma porta bem estreita, de cor vermelha, a janela também é bem estreita, pequenininha, apenas uma janela, tem esse telhado de palha, de folhas, e a casa é em formato quadrado, tem a janela, tem a porta vermelha, usa-se o pau, a madeira também. Então, essa casa é de sapê, tem várias árvores em volta. Então é preciso detalhar, porque se eu apenas falo a palavra sapê, a pessoa não entende. Se eu detalho, se eu explico como que é, o telhado é feito de palha, só feito de paus, utiliza-se para construir essa casa.
a madeira não é usada lá, são mais paus que são usados, tem flores, tem muitas árvores em volta. Então essa é a casa de sapê. Então eu consegui mostrar, identificar através dos detalhes e fica claro para a pessoa que está entendendo, que está ouvindo. Então, se eu falo apenas a palavra sapê, a pessoa não entende. Se eu não descrevo, a pessoa não vai entender. Então, como é a casa de nome sapê? Como eu tenho que descrever? Eu faço com a datilologia casa de sapê, mas como é essa casa? É uma casa pequena, quadrada, de frente tem uma porta. Tem uma porta de madeira, de cor vermelha, tem uma janela do lado. Qual a cor da janela? Marrom e branco misturado. Tem um telhado de folhas, tem várias árvores que parecem coqueiro. Em volta da casa também tem várias árvores, muitas árvores. Então é de madeira, é de pau, tudo misturado. Então o telhado de palha. E se eu tivesse apenas falado é uma casa de sapê, não daria para identificar e ninguém iria entender. Se eu expliquei, detalhei o telhado, como é essa casa, então fica claro. E eu consegui mostrar detalhadamente. Tem a porta vermelha, tem a janela que é misturada de branco com marrom, tem várias árvores em volta. Ah, já entendi, é a casa de sapê, agora deu para entender, foi muito bem detalhado. Se eu faço apenas a datilologia e não explico os detalhes, não dá para entender, a pessoa não vai entender de forma correta. Então eu preciso usar os detalhes para que a pessoa entenda. Observe agora essa imagem. Como vamos explicar detalhadamente essa imagem? Como vamos descrever? Olha, tem dois caules bem compridos, as árvores são muito altas. Tem alguma outra árvore com caule grosso? Não, os dois são bem finos, bem compridos, bem altos, muito fininhos. Os galhos e as folhas são lá em cima e é um lugar sereno que dá para relaxar, para descansar. Tem algumas árvores, tem um banco onde estão sentadas duas pessoas, um homem e uma mulher ali namorando, então tem um casal ali se olhando, paquerando, namorando. E tem várias árvores? Não, apenas algumas, e essas duas principais, bem compridas, bem grandes. E aí tem um lugar ali especial que as pessoas, que os casais gostam de sentar e olhar para namorar. Agora eu vou explicar, por exemplo, um pato, todo branco, de pinta preta. Onde estão as pintas? Entre os olhos. Um bico comprido e as pernas curtas. As pernas do pato são bem curtas, o bico bem comprido e duas pintas entre os olhos. Ele é todo branco e tem essas pintas, duas pintas entre os olhos. E o bico bem comprido e as pernas curtas. Não são longas, longilíneas, são curtas. Então, é um texto que se trata de qual classificador? Elemento, descritivo, de plural ou instrumento? Qual a resposta correta? Vamos analisar? A resposta é descritivo. Por quê? Porque eu expliquei detalhadamente como é o pato, que tem as pintas, que é todo branco, que tem as pernas curtas. Então é o descritivo. Ficou claro?
Então eu espero que a explicação tenha ficado clara, que vocês tenham entendido, que vocês possam observar os desenhos, fazer a descrição de objetos, de várias coisas usando os classificadores. Classificador de instrumento, classificador descritivo, de nome, os diversos classificadores, de plural, os vários tipos que nós temos. É muito fácil, né? Então, bom estudo para vocês. Até mais!